Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite Especial Saúde nesta tarde de sábado aqui na TV Verde Vale, canal 46 e na BrisaNet TV, canal 137. O nosso convidado é o médico ortopedista e traumatologista Dr. Marcel Pita. E o tema de hoje, problemas no joelho. Você tem? Boa tarde, doutor Marcel Pita, muito obrigado pela sua presença. Que honra recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar de um tema em voga, um tema que atinge todas as pessoas, né, que são dores no joelho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Leite. Eu que agradeço, aqui a oportunidade da gente poder explicar um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, dar uma boa tarde a todos os telespectadores, que nos dão a honra da gente explicar sobre essa patologia aí que está acometendo a nossa população. Doutor Marcel, o que é que compõe o joelho? Na verdade, Leite, o joelho é uma articulação importante, que a gente tem nos membros inferiores. O joelho ele é composto por ligamentos, dentre eles um dos principais é o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior e os colaterais. É composto pelos meniscos, nós temos o menisco lateral, que é na parte de fora do joelho, nós temos o menisco medial, que é na parte de dentro. É composto por membranas, membranas sinoviais, é composto por buças e é composto também por tendões, que envolvem o joelho. Entre eles, os tendões da pata do ganso, nós temos o tendão patelar e nós temos o tendão quadricipital, que são os tendões que fazem um elo de ligação entre o músculo e os ossos. Nós enxergamos na parte externa do joelho uma coisa mais simples, né, doutor? A patela, que nós chamamos geralmente de bolacha, popularmente conhecida como bolacha. Justamente. E tem todos esses detalhes que o senhor acabou de citar aí, somente nessa parte aqui do organismo? Justamente, se a gente entrar dentro do joelho, ou seja, tem um método que a gente faz cirurgia que se chama artroscopia, que a gente coloca uma câmera dentro do joelho, a gente vê que é um universo o joelho. Na verdade, o joelho ele é composto de muitas partes. Na verdade, nós temos, como eu falei, os ligamentos, os meniscos, os tendões, e com isso faz ser uma articulação bastante importante, articulação essa que carrega o nosso corpo, que é responsável pela sobrecarga de peso das nossas articulações. Por isso que a gente tem bastante queixas nessa articulação. São articulações de cargas que a gente chama, junto com as articulações do quadril, junto com as articulações do tornozelo, que a gente chama de articulações de carga, e a sobrecarga dessa articulação vai provocar a dor no paciente. Dr. Marcel Pita, aqui no programa Café com Leite, com o apoio das Farmácias Gentil. Outubro Rosa e as Farmácias Gentil abraçam essa causa. Lá você vai encontrar medicamentos, produtos de beleza, produtos de bem-estar, dentre outros com preços acessíveis. Nas Farmácias Gentil você vai aferir sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Nas Farmácias Gentil você é atendido 24 horas por dia, com mais conforto e mais segurança. É só ligar em uma das Farmácias Gentil que você vai receber o seu medicamento em casa sem nenhum custo adicional. Você encontra umas Farmácias Gentil em Juazeiro e Crato, afinal de contas são 7 unidades com uma sempre pertinho de você. Farmácia Gentil, Outubro Rosa, mais opção para a sua saúde. Obrigado a todos que fazem as Farmácias Gentil, com uma sempre pertinho de você nesse Outubro Rosa. Doutor Marcel, como o senhor disse, uma série quando se coloca uma câmera se enxerga muitas coisas, aqui dentro. Os problemas maiores ocasionados no joelho, quais são? Nós temos uma vasta infinidade de problemas no joelho, mas as principais queixas, as principais patologias que acometem o joelho, Leite, seria a artrose, uma das campeãs do nosso consultório.
Que a artrose, eu vou dar somente uma breve explicação sobre o que seria a artrose. A artrose já é o desgaste, né, da articulação do joelho. Nós temos as tendinites e as bursites que acontecem na região do joelho, ou seja, os problemas inflamatórios nessa região do joelho. Nós temos a questão também das lesões intrínsecas no joelho. Que lesões intrínsecas são essas? São lesões de menisco, são lesões de ligamento, né, provocada por um entorse, né, ou por um trauma direto naquela região do joelho. Né, e outras queixas menos frequentes, né, como um osteocondrite dissecante no joelho, como as próprias problemas inflamatórios de formas inespecíficas, né, o paciente teve somente aquela queixa de forma inespecífica, não teve aquela dor ou não teve aquele trauma ocasionado naquela forma do joelho, enfim, mas os principais problemas mesmo que acometem o joelho são esses, né, que seria a artrose campiã, seria as tendinites e as bursites, seria a condromalácia, que eu esqueci de falar, que é um problema que está acometendo bastante a nossa população, que seria o amolecimento da cartilagem da patela, né, e os problemas intrínsecos no joelho, que seriam as lesões meniscais e as lesões ligamentares do joelho. Então a eliminação, digamos assim, da cartilagem, né, de algo que lubrifica essa articulação, provoca a dor? É isso que provoca a dor? Isso, na verdade, Leite, aqui o que provoca a dor é um processo inflamatório degenerativo ou então um trauma que vai provocar essa dor, né? Então, dor é um caráter subjetivo, ou seja, a dor que eu sinto é diferente da dor que você sente, e a gente não consegue dimensionar a dor que aquele paciente está sentindo, né? Existe uma escala visual de dor, né, que aquele paciente, a gente coloca para o paciente e ele vai transmitir aquela escala visual de dor. Mas o problema de dor ele pode ter por diversos problemas, né? Pode ser somente aquela cartilagem que está desgastada do joelho ou amolecida, pode ser o osso mesmo, que também já tem um processo de degeneração, pode ser ocasionada por um trauma, né? Aquele trauma gera uma demanda maior de sangue, aquela cápsula vai inchar, aquele joelho vai inchar e, consequentemente, vai transmitir dor para o paciente chega e diz, doutor, estou com água no joelho, é popularmente conhecida, que a gente chama de edema no joelho. Então, assim, a dor ela pode ser provocada por desde problemas inflamatórios, né, até processos degenerativos. Existem problemas nessa parte da perna, ou seja, no joelho, que o paciente não sinta dor? É difícil, Leite, é muito difícil. Na verdade, obviamente, um exemplo, uma artrose, ela se inicia, o paciente não sente dor, né? Ou seja, uma artrose que a gente chama de artrose incipiente. Esse é um tipo de artrose que o paciente não sente dor. Na verdade, um exemplo, o paciente nunca sentiu dor no joelho e sofreu um trauma, né? Um exemplo, o senhor que nunca sentiu dor no joelho, escorregou e sem querer bateu esse joelho no chão, vai a um pronto-socorro, né? Vai realizar uma radiografia, só olha, Leite, não fraturou nada no seu joelho, mas você já tem uma artrose, ou seja, você já tem um desgaste nesse seu joelho. Poxa, doutor, eu já tenho um desgaste, mas eu nunca senti dor. Então, geralmente, nesses processos degenerativos, inicialmente eles são indolores, o paciente não sente dor, né? Devido pela própria lesão inicial do joelho, ou então até uma musculatura bem fortalecida que aquele paciente tem, porque quando a gente tem essa musculatura fortalecida, tanto do quadril, tanto da coxa, quanto da perna, a gente segura muito a sobrecarga da articulação. Então, consequentemente, aquele paciente vai sentir menos dor. Então, até às vezes a gente encontra um esportista, um jogador de futebol que tem uma lesão dentro do joelho, que ele joga a temporada e no final da temporada ele se opera. Mas, poxa, ele joga a temporada lesionado? Sim, em algumas partes sim, alguns atletas eles jogam lesionado, mas porque ele tem uma musculatura tão bem fortalecida, ele segura muito a articulação, né, e consequentemente ele tem uma dor, mas é uma dor suportável, né, que dá para ele fazer suas atividades físicas normais. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Você é empresário do ramo alimentício, precisando comprar carne de qualidade? Te recomendo, durante todo o mês de Outubro Rosa, adquirir os produtos com o selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. Lá você vai encontrar produtos de procedência que atendem a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca mais tempo. Fale já com o gerente do Frigorífico Industrial do Cariri e tem em seu estabelecimento as melhores carnes da região.
Avenida Paulo Maia, número 2000, e atende também pelo telefone 3511-2033. Frigorífico Industrial do Cariri. Neste sim você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Não adquira carnes sem o selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. Doutor Marcel, excesso de peso, a prática de exercício, eu não diria desordenado, mas em excesso, porque tem aqueles atletas que correm 1 quilômetro, não, hoje eu posso correr 2, hoje amanhã eu posso correr 3, vai dobrando assim a sua prática de exercício sem uma orientação de um profissional. Isso provoca problemas do joelho? Olha, Leite, você chegou num ponto muito importante. Na verdade, um dos principais empecilhos, né, que a gente possa ter um melhor tratamento naquela artrose do joelho é o paciente obeso ou então em sobrepeso. Então fica bastante difícil a gente tratar, por exemplo, uma artrose de um paciente que está em sobrepeso, porque aquele mecanismo causal da dor do paciente ainda vai estar, ou seja, não adianta a gente entrar com injeções, não adianta a gente entrar com anti-inflamatório, se aquela sobrecarga daquele paciente, ou seja, pelo peso, está provocando um processo inflamatório. Só que perder peso é algo bastante dificultoso, né? Que o paciente não consegue fazer isso do dia para a noite. Então, o nosso maior dilema, na verdade, nossa maior dificuldade é tentar tratar uma artrose em pacientes que têm sobrepeso ou então em obesidade. Em relação à questão da atividade física, sim, realmente é um problema que a gente encontra, né, que é a sobrecarga da articulação. Na verdade, para que a gente possa ser um corredor, né, até de forma amador, a gente tem que ter um preparo daquela musculatura, né, daquela articulação para que a gente possa sobrecarregá-la. Até mesmo os corredores profissionais, eles têm esses problemas ortopédicos pela sobrecarga, mas ele tem menos, né? Ele tem menos por quê? Porque eles sabem onde existe um desequilíbrio muscular naquele membro inferior, e aí eles tentam trabalhar aquele desequilíbrio naquele membro inferior. Hoje o que a gente costuma ver é aquele paciente que acha que correr é colocar uma meia, colocar um tênis e correr 20 quilômetros, justamente. Correr 15, 20, 50 quilômetros sem uma preparação física importante. Às vezes eu encontro, não, doutor, mas eu faço musculação, eu me preparo para isso. Mas na verdade, Leite, nós temos desalinhamentos, né? Acho que é humanamente impossível alguém ter um corpo extremamente alinhado. Então eu costumo sempre dizer aos meus pacientes que o alinhamento dos membros inferiores é como um pneu de um carro para fazer um alinhamento. Ou seja, se o alinhamento daquele carro está mal feito, a gente tende a comer ou o pneu para a parte de dentro ou o pneu para a parte de fora. Então isso acontece com o nosso membro também. Então se a gente tem ou o joelhinho para dentro, ou se a gente tem ou o joelho para fora, ou se a gente tem o tornozelo para dentro ou o tornozelo para fora, se a gente tem uma pisada para fora ou uma pisada para dentro, isso vai gerar uma sobrecarga na nossa articulação. Talvez não seja notado no nosso dia a dia, no nosso caminhar, porque a gente não sobrecarrega aquela articulação. Mas a partir do momento que você sobrecarrega correndo 20 km, 25 km, 50 km, os problemas irão ser gerados. Certo. De que forma? Nas articulações e nas próprias musculaturas. Uma síndrome muito característica que a gente encontra nos corredores, que é a síndrome da banda do ilho tibial, que é uma musculatura que nós temos na parte lateral da coxa, e a sobrecarga naquela articulação, por excesso de atividade, vai gerar um problema inflamatório importante, até o paciente chegar no seu consultório e dizer, eu não consigo mais correr porque eu estou sentindo uma dor na face lateral da coxa. Então, um dos motivos que leva o paciente a sentir dor, né, em atividade física, geralmente é a sobrecarga naquela articulação, mas sem um acompanhamento físico, fisioterapêutico adequado, né? Sem a gente saber que existe alguma coisa desalinhada ali e tentar tratar aquele problema do desalinhamento do membro. Só procura o profissional de saúde quando o problema aparece. Né? Isso, justamente. E a nossa maior dificuldade, Leite, é convencer, né, aquele paciente que alguma coisa está errada e que precisa ser feito e orientá-lo que aquele tipo de atividade não foi feito e nem foi adequado para ela.
Então, para a gente correr 50 quilômetros, a gente tem que ter uma preparação anatômica, ou seja, a gente tem que ter se desenvolvido para tipo daquela especialidade. Certo? Não adianta você ser um jogador de basquete se você não tem um biotipo para ser um jogador de basquete. Não adianta você ser um nadador a nível profissional se você não tem aquele biotipo de ser um nadador profissional. Nada melhor do que procurar um profissional antes. Justamente. Então não adianta, se você não tem aquela estrutura anatômica específica para correr 50 km, não corra. Porque senão você vai gerar problemas articulares e musculares. E esses problemas podem vir ao longo do tempo, justamente. Não necessariamente na primeira corrida. Não, na verdade, Leite, nunca acontece na primeira corrida, né? E a corrida, ela é algo que você vai aumentando à medida que o tempo vai passando, porque a gente, ser humano, a gente precisa de desafios. Então a gente corre 5 km hoje, mas acha que tem fôlego para correr 6 amanhã. E aí depois, na outra semana, acha que a gente tem fôlego para correr 10. Né? E vai se tornando uma coisa cada vez mais gradativa. Adaptando o corpo justamente ao seu desejo. Isso, né? Porque a condição cardiorrespiratória ela é diferente da condição osteomuscular. Então, é uma coisa completamente diferente da outra. Então, você vai conseguindo adquirir a capacidade respiratória e aí você tem fôlego para correr 50 km. Mas você não tem estrutura osteomuscular para correr esses 50 km. Você pode até fazer uma corrida de forma solta. Mas para correr 50 km, você tem que treinar 50 km. Então você vai treinando a partir do momento que vai conseguindo correr 50 km e aí a sobrecarga vai acontecendo. Aprendendo muito mais aqui no programa. Doutor, vamos tomar água? Vamos sim. Deixa eu lhe servir, doutor, por favor. Obrigado, Leite. Água mineral São Geraldo com o programa Café com Leite, aqui hoje conversando nesse especial saúde com o doutor Marcel Pita, médico, ortopedista e traumatologista. Doutor, eu vou preparar um café para nós aqui, mas antes eu vou falar aqui no melhor laboratório de análises clínicas do Cariri. É o laboratório LAMIC, em todos os municípios da região do Cariri, de Campos Sales, Amauriti, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Milagres, em todos os lugares você encontra um posto de coleta do laboratório LAMIC. E a matriz fica aqui na rua Padre Cícero 759, no centro de Juazeiro do Norte. E durante todo o mês de outubro, o laboratório LAMIC está com uma promoção especial para você que pretende, deseja fazer os exames laboratoriais de prevenção de câncer de mama, 40% de desconto. E nos demais exames, todos os demais exames, o Laboratório LAMIC está dando um desconto de 30%. Um mês de outubro inteiro para você. Afinal de contas, é o apoio, é o abraço carinhoso do Laboratório LAMIC ao Outubro Rosa. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Doutor Marcel, esse foi preparado com água mineral São Geraldo. Viu? Opa, obrigado. Doutor Marcel disse que só toma café aqui, no programa Café com Leite, viu? Quer saber mais sobre dores no joelho, artrose, menisco, água no joelho? Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta. É rápido. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87.
LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Neste intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de uma deliciosa torrada da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem e com qualidade, então você deve sempre adquirir os produtos Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, a torrada, a deliciosa massa para pastel, a tasquinha, dentre tantos outros com sabor incomparável, proporcionará a você e a toda a sua família uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso você encontra nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso fica em Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero, na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, atendendo a todo o estado do Ceará, Piauí, Paraíba e também o estado da Bahia, diretamente aqui da terra do Padre Cícero. Afinal de contas, todas as manhãs você tem sempre um dos produtos da indústria de pães Pão Nosso na sua mesa. Então, Marcel, o senhor falou muito em artrose. O que é artrose? Vamos lá, Leite. Na verdade, artrose, eu falei sobre artrose porque, na verdade, é um dos principais problemas que acometem nosso joelho, uma das principais queixas do nosso ambulatório de ortopedia. Na verdade, hoje a gente chama de osteoartrite. Tá? Por que seria a osteoartrite? Porque seria um problema inflamatório e um problema de degeneração. Então, na verdade, a artrose ou osteoartrite é um problema de degeneração que acontece no joelho e, consequentemente, leva a um problema inflamatório. Por isso que o paciente realmente se queixa de dor. Inclusive, nós temos uma imagem, Leite, que reflete muito bem um joelho saudável de um joelho degenerado. Na verdade, aqui, se a gente observar nessa imagem, nós temos o fêmur, nós temos a tíbia, uma parte que realmente compõe o nosso joelho, e aqui nós temos a cartilagem, essa partezinha branquinha, que ela reveste o osso. Na verdade, nós temos também uma cartilagem aqui na região da tíbia, e aqui são os meniscos, e aqui, se a gente observar, são os espaços que acontecem que existe entre esse ossozinho da tíbia e esse osso do fêmur. Se nós observarmos aqui nessa região desse joelho acometido, que seria um processo de degeneração, a gente vê que não existem mais esses espaços, aqui que são observados nesse joelho saudável, e aqui a gente vê esses ossos degenerados, A gente vê vários cistos nesses ossos aqui, e a cartilagem, que é essa parte que reveste o osso, completamente destruída. Então, essa parte de degeneração faz com que o paciente sinta aquelas crepitações que existem no joelho. Se você observar, tem muitos pacientes que dizem: doutor, bota a mão aqui no meu joelho para o senhor escutar esse rangido. Na verdade, são esses processos de degenerações que acontecem aqui nessa região do joelho, e aí leva a um processo inflamatório e o paciente reflete a dor. Essa cartilagem, doutor, ela é recuperada, digamos assim, no tratamento? Uma excelente pergunta, Leite. Na verdade, muitos pacientes perguntam, ou chegam no nosso consultório: doutor, eu tinha uma lesão de cartilagem, mas agora eu acho que ficou bom porque passou. Na verdade, cartilagem não regenera, tá? Ou seja, aquele paciente que tem uma lesão, um exemplo, na cartilagem da patela, que seria uma patologia que a gente conhece como condromalácia patelar, ele para sempre irá ter condromalácia patelar, tá? Então, a gente trata para quê? Para que não aconteça uma evolução daquele problema. Então, cartilagem, uma vez com problema,
jamais irá se regenerar. Então, aqui, esse joelho que nós temos aqui, então não existe cura para esse joelho aqui, né? O nosso tratamento vai se basear em quê? Na melhoria da qualidade de vida para esse paciente, né? De que forma? Fazendo atividade física, né? Para que esse paciente fortaleça essas estruturas aqui, que nós temos aqui nessa região do joelho, que seria essa musculatura. E aí, medicamentos para quê? Medicamentos para melhorar a nutrição desse joelho que está pouco nutrido da parte de cartilagem. Né? Existem os remédios que a gente conhece como condroprotetores, né? Que seria a glicosamina e a condroitina, e os peptídeos de colágeno, que agora está muito na moda. E na verdade a gente também tem uma medicação que a gente utiliza no joelho que se chama ácido hialurônico, que a gente injeta dentro desse joelho. Para quê? Para diminuir o processo inflamatório. E com isso, parece um gel, Leite, essa injeção. E aí esse gel ele tende a melhorar esse espaço que está diminuindo. O grande problema dessa injeção é que ela tem um prazo de duração, né? Dependendo do caso do próprio paciente, a duração vai de 4 meses até 1 ano, né, essa injeção. Essa injeção a gente utiliza bastante para tentar melhorar a qualidade de vida. Quando acaba, ou seja, quando cessa, né, todo esse tipo de tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico para esse paciente, a gente lança mão, né, das artroplastias de joelho. Né? A artroplastia de joelho que seria a substituição. Né? A gente faz um corte aqui nessa região, tirando essa parte que está desgastada, a gente faz outro corte aqui na parte do fêmur, tirando essa parte desgastada, e aí a gente vai colocar uma superfície de metal junto com a superfície de polietileno, como se fosse um plástico duro, né, para refazer essa cartilagem no joelho que o paciente perdeu, e aí consequentemente o paciente melhora bastante a qualidade de vida. E ele volta à sua vida normal. Volta. É uma cirurgia dentro da nossa ortopedia que é magnífica, Leite. O paciente, aquele paciente que você vê andando de muleta ou andando de cadeira de roda, que chora todo dia e que o remédio já está viciado em remédio analgésico. A partir do momento que a gente faz essa cirurgia, em 3, 4 meses o paciente já está recuperado, assim, uma recuperação espetacular. Né? O paciente melhora a ter uma qualidade de vida, volta a ter sua vida social, né? Que muitos desses pacientes que é acometido pela essa artrose perdem a vida social, não consegue ir num shopping, não consegue ir na igreja, coisa que a gente vê muitas senhoras que, doutor, eu não consigo mais rezar, né, de joelho, ou eu não consigo mais nem subir os batentes na igreja, né? Depois que a gente faz esse tipo de cirurgia, o paciente, a qualidade de vida volta completamente. Tem idade para se ter esse tipo de problema na cartilagem? Na verdade, Leite, artrose, né, no caso. Isso, na verdade, a artrose ela se divide em primária e secundária, né? A artrose primária, ela é uma artrose que ela se desenvolve mais da meia idade para a velhice. Né? A gente vê os pacientes a partir dos 55, 60 anos que vai desenvolver mais a artrose. Certo. Então, mas nada impede que aquele paciente jovem tenha artrose. Né? Existem as artroses secundárias. Secundárias aqui, um exemplo. Existe uma doença que se chama artrite reumatoide, ou até mesmo uma doença que dá um aumento de ferro também no sangue, que faz a destruição dessa cartilagem até mais cedo. Então, tem pacientes com 25 anos, 30, 35 anos, que já tem essa artrose de um velho, na verdade, de um idoso, né? A partir dos 70 anos. E outra coisa que a gente também pega artrose em pacientes jovens são os pacientes que utilizam a sua articulação no joelho como atividade laborativa, por exemplo, laboral, como um jogador de futebol. Né? Então a gente vê bastante jogador de futebol por volta dos seus 40 anos, 35, 40 anos, com uma articulação bem envelhecida, né? De um idoso mesmo de 70 anos, 75 anos, né? Que já aí a gente tem que tentar melhorar esse joelho, tentar levar esse tratamento conservador para um tempo mais para frente, porque essa prótese que a gente utiliza na região do joelho, ela tem um prazo, né? Ela tem uma duração, igual um carro, né? Então, quanto mais tarde a gente conseguir fazer essa prótese, melhor, né, para o paciente, porque depois a gente vai ter que substituir essa articulação e a revisão dessa prótese é um pouco mais complicada, onde se corta mais osso, onde o paciente já perde mais osso, e a duração dessa revisão dessa prótese também é um pouco bem menos, dura bem menos tempo do que uma prótese normal, uma prótese primária que a gente chama. Com o apoio da distribuidora Judebalas.
A Judebalas inaugurou no último dia 30 a sua mais nova filial na Avenida Ailton Gomes, número 2001, no bairro Pirajá, aqui em Juazeiro do Norte, com preço e condições diferenciadas, especiais, promocionais para você distribuidor, para você revendedor, para você varejista. Lembrando que aos sábados à tarde, domingo pela manhã, domingos e feriados, você vai encontrar sempre preços promocionais na distribuidora Judebalas do Pirajá. Vou repetir, Avenida Ailton Gomes, número 2001. Faça uma visita a Judebalas e conheça o que há de melhor com preços acessíveis. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Judebalas aqui na região do Cariri. Doutor Marcel, água no joelho é comum hoje nas pessoas, né? É tradicional isso se comentar. Doutor, eu estou com água no joelho, né? O que é isso? É uma doença? Como é provocado? Certo. Na verdade, Leite, uma excelente pergunta, porque assim, a água no joelho, né, popularmente conhecida, ela, ou no nosso meio ortopédico a gente chama de edema no joelho, na verdade é um aumento realmente de líquido que acontece na parte interna do joelho, que ela é ocasionada por diversas patologias que a gente pode encontrar. Dentre elas, a gente pode encontrar o próprio trauma, né, aquele paciente que estava jogando futebol ou que estava caminhando e sofreu um entorse no joelho, e esse entorse do joelho levou a alguma repercussão dentro do joelho, ou apenas uma contusão mesmo no joelho, ou então lesões intrínsecas como lesões do menisco, lesão do ligamento, e aquilo ali vai aumentar de sangue mesmo, e aí esse aumento de sangue vai gerar esse edema no joelho. Já não seria mais conhecida como água no joelho, na verdade seria conhecida como hemartrose, ou seja, sangue dentro da articulação. Sim. Nós temos a gota, que é aquela doença que tem um aumento do ácido úrico no sangue, o paciente realmente tem muito edema, o joelho fica muito edemaciado, muito cheio já de água mesmo, que a gente chama de um líquido sinovial, que ela já vai ter uma coloração mais diferente, ela já vai ter uma coloração mais clara, meio amarela, né? Nós temos os processos inflamatórios normais, como tendinite, como as próprias bursites, que pode acontecer no joelho. E também a gente pode ter questão de tumores nesse joelho, que faz um aumento de volume, e esse aumento de volume vai fazer uma distensão dessa cápsula, e aí, consequentemente, vai transmitir a água no joelho. Então, para o pessoal realmente entender, esse água no joelho ou esse edema no joelho, ele pode ser tanto sangue ou ele pode ser um líquido normal no nosso corpo, um líquido sinovial aumentado. Então, se for mais trauma, né, nós já iremos encontrar um líquido já sanguinolento, né, que a gente conhece mais popularmente como hemartrose. Se já for um líquido inflamatório, essa coloração já vai ter um aspecto bem diferente, né, esse aspecto já vai ter um aspecto mais amarelado. E se for infecção, né, porque existe um tipo de infecção que acomete o joelho, que a gente conhece como pioartrite de joelho, ou seja, um problema inflamatório ou infeccioso dentro do joelho, ocasionado por uma bactéria, esse líquido já vai ter uma coloração bem diferente, já vai ser mais esbranquiçado, como um pus normal. Sim. Mesmo, que aí já é uma patologia cirúrgica imediata, que o paciente tem que ser levado para o centro cirúrgico para que possa ser feita uma limpeza mecânica cirúrgica, ou seja, termos mais práticos, uma lavagem aqui nesse joelho com soro fisiológico, e aí introduzir um antibiótico nesse paciente. Esse paciente tem que ficar internado por um tempo, né, porque essa infecção ela pode destruir o osso, né, e o paciente tem uma destruição óssea por causa dessa bactéria. Outro detalhe, doutor, quando criança é comum caírem, né, e machucar o joelho, a patela, por exemplo, bater e ficar machucado. Isso pode provocar, digamos, essa tradicional conhecida água no joelho num futuro? Não. Na verdade, não, na verdade é assim, Leite, se aquele trauma no joelho, na infância, lesionou uma parte intrínseca no joelho, ou seja, lesionou um menisco, lesionou um ligamento, mas aquela criança tem pouca demanda funcional naquela região do joelho, a partir do momento que ela cresce e aumenta a sua demanda, isso sim pode gerar um edema no futuro, né? Pode gerar uma dor nesse joelho,
E aí depois de a gente realizar o exame de imagem, no caso seria uma ressonância, a gente identificar que existe um problema de ligamento ou de menisco, e aí sim esse joelho ele pode edemaciar. Mas raramente isso acontece, né? Raramente aquela patologia na infância que não teve uma repercussão clínica importante vai transmitir uma dor futuramente, ou então um inchaço, né, futuramente naquele joelho. Então raramente a gente encontra esse tipo de queixa no paciente. Na medicina a gente tem um negócio que a gente nunca pode dizer nunca e nunca pode dizer sempre. Então a gente foge disso. Então a gente não pode dizer, olha, nunca vai acontecer de um trauma na infância ter uma repercussão clínica. Mas a gente pode resumir, né, dizer que realmente raramente isso vai acontecer. Não é uma coisa. De fato hoje acontece. Isso. Né? Menisco. Vamos para o menisco agora. Certo. Na verdade, Leite, o menisco é uma estrutura bem importante que a gente tem no joelho, porque o menisco ela tem várias funções. Mas dentre as funções principais que a gente tem no joelho é fazer o amortecimento, né, dessa cartilagem do joelho, da articulação do joelho, fazer a nutrição também, né, e a estabilidade também no joelho. Então, o menisco, a gente divide o menisco em duas faces. Na verdade, a gente tem o menisco medial e o menisco lateral. O menisco medial ele é um menisco bem mais móvel do que o menisco lateral. Então, nós encontramos no menisco medial mais lesões do que o menisco lateral. E outra coisa que a gente está encontrando muito no nosso dia a dia são as lesões degenerativas do menisco. Como a ressonância ela se tornou mais palpável para a nossa população, e a gente vê também uma superindicação nessa ressonância, a gente vê muitos pacientes depois da meia-idade, né, de 65, 70 anos, fazendo ressonância, que na verdade vai ter pouca repercussão clínica para a gente. A gente vai encontrar o quê? Uma degeneração no menisco. Uma pergunta muito comum, doutor, meu menisco está degenerado e eu fui para outro médico e ele disse que tinha que operar. Na verdade, o menisco ele é uma cartilagem que ela é composta por água, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa água vai perdendo um pouco do nosso corpo e, consequentemente, essa borrachinha que a gente fala mais popularmente, ela vai rachar, né? Ao rachar, ela vai degenerar e ela pode ter as suas lesões. Então, realizar uma cirurgia em um menisco degenerado, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o paciente ele tem dor pela artrose já, ou seja, pelo desgaste da articulação, não pela lesão em si do menisco. E outra coisa boa para a gente observar, além do menisco, que nessa foto aqui dá para a gente observar, nós temos o ligamento cruzado anterior e nós temos o ligamento cruzado posterior. Então, é uma queixa frequente das entorses do joelho. Eu dei um mau jeito no joelho e senti um estalo, tá? Então, esse estalo ele pode ser desde uma lesão no menisco medial ou uma lesão no menisco lateral até lesões nos ligamentos, tanto o ligamento cruzado anterior ou posterior quanto os colaterais. Então, se aquele paciente sofreu aquele entorse e teve uma lesão naquele ligamento, e aquele ligamento foi o cruzado anterior ou o cruzado posterior, então tem que ser examinado e aí tem que ser tratado, né? Mas é tratado com medicamento? Não, na verdade é o seguinte, se o paciente tiver uma lesão do cruzado anterior total, na verdade esse paciente tem que ser submetido a um processo de cirurgia, a um procedimento de cirurgia, né? A gente tem Mas não de prótese, né? Não de prótese. A gente faz uma reconstrução desse ligamento cruzado anterior, né? Com próprios tendões que o paciente tem, né? Existe uns tendões que a gente tem na região do joelho, que se chama pata de ganso, que são o sartório, grácil e o semitendino, e aí são retirados parte desses tendões, e aí são feitos túneis no osso, né, tanto da tíbia, que é a canela, quanto do fêmur, e aí a gente insere esse ligamento novo no paciente, e o paciente volta a ter uma vida perfeita, normal, né, como se nada tivesse acontecido no joelho. Dr. Marcel Pita, aqui no programa Café com Leite, ele que é médico ortopedista e traumatologista, nos proporcionando uma verdadeira aula sobre dores no joelho, a quem agora eu vou oferecer uma água mineral São Geraldo. Doutor Marcel, vamos tomar essa água aqui? Passa um enorme prazer. Essa é nossa. É do Cariri, é da terra do Padre Cícero.
A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve e pura, pois ela é extraída da fonte e engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. E é com ela também que é preparado o delicioso café sem nome, a quem eu vou oferecer agora para o nosso convidado, Dr. Marcel Pita, aqui no programa Café com Leite. Doutor Marcel, vamos saborear esse cafezinho. Eu sei que o senhor não é adepto do café, mas o café com leite aqui, esse chegou aqui, tem que saborear, porque de fato é muito bom. E as pessoas perguntam na rua se tem café, viu? Quer vir? É só vir aqui as gravações do programa Café com Leite que você vai saber. Daqui a pouquinho a gente volta. Dor no joelho? Espera um pouquinho que você vai aprender mais. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, canal 46, e pela Brisa Net TV, canal 137. Sábado, especial saúde, programa Café com Leite. Nosso convidado, Dr. Marcel Pita, ele que é médico, traumatologista e ortopedista, falando com a gente aqui sobre dores no joelho. Quem não tem? Você, seu vizinho, seu amigo, alguém que você conhece? Convide, venha assistir o programa Café com Leite e conhecer mais sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso joelho, né? Agora eu vou dar um recadinho para você, anote aí. No próximo dia 21 de outubro estaremos realizando o 9º Seminário Leite e Contabilidade, nas dependências do Sebrae, das 8 às 12 horas da manhã. Você vai sair de lá aprendendo muito. Você não pode deixar de fazer a sua inscrição no site leite.com.br. Mas tem outro recadinho para o mês de novembro, dia 11 de novembro, um sábado pela manhã. Faça um gesto nobre. Faça a sua doação de sangue na segunda campanha de doação de sangue da Leite e Contabilidade. Lá na rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Você faz a sua visita no sábado pela manhã. O Hemossi vai estar presente, toda a equipe de profissionais do Hemossi vai estar presente fazendo essas coletas de sangue, fazendo a seleção de acordo com as normas, né, do Hemossi. Nós teremos o maior prazer em recebê-lo no dia 11 de novembro. Se você não pode fazer a doação, não tem problema. Traga seu esposo, sua esposa, seu vizinho, seu amigo, qualquer pessoa. Traz alguém. Faça o bem sem olhar a quem na segunda campanha de doação de sangue da parceria Leite e Contabilidade e Hemossi. Nós esperamos por você. Toda a equipe Leite e Contabilidade vai estar esperando por você nessa campanha de doação de sangue. Queremos a sua presença. É muito importante, né, doutor? Com certeza. Doação de sangue, quem bem souber, faz essa doação, né? Com certeza. E faz muita diferença no nosso dia a dia, na verdade, nos procedimentos cirúrgicos, principalmente em artrose, né, que a gente faz a prótese, que algumas vezes nós necessitamos de transfusões sanguíneas. Então, é muito importante, né, que a pessoa tenha consciência e que possa doar. Tá assim. E não custa nada, né? Não custa nada, não dói, né? Na verdade, rapidinho,
Né? E o sangue, doutor, inclusive, o nosso assunto é outro, mas é muito importante conversarmos sobre isso também. O sangue, após a doação, ele se recupera rápido, né? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Na verdade, até a doação de medula óssea, né, que é outra campanha que a gente deveria aderir aqui na nossa região também, é algo também que é um pouco doloroso, mas que logo após se recupera e não traz dano nenhum para aquele paciente ou para aquele doador. Na verdade, vai estar fazendo um bem, né, Leite? Na verdade, vai estar salvando uma vida. Salvando, né? Vida, sem olhar a quem, sem saber a quem, né? Justamente. Fazendo um gesto, realizando um gesto nobre. Hoje a gente ainda consegue encontrar aquela pessoa que ainda tem muito medo, né, de fazer a doação por ter medo de se contaminar, né, ou então do próprio pessoa que recebeu aquele sangue se contaminar. Na verdade, hoje o Hemossi conta com um padrão importante de qualidade, né, de diagnóstico de doenças. Então, se você tem medo de se contaminar, até de receber o sangue, fique tranquilo que aquele sangue passou por um rigoroso sistema de qualidade e com certeza está triado de qualquer doença infecto-contagiosa. Inclusive, a equipe do Hemossi veio para cá, trouxeram todos os equipamentos, profissionais extremamente habilitados, fizeram a seleção das pessoas. Olha, é impressionante. A turma da Leite Contabilidade se apaixonou e foi o primeiro nós fizemos o ano passado, vamos realizar o segundo agora e queremos dobrar o número de bolsas. Parabenizo, né? Vamos fazer esse trabalho, se Deus quiser nós vamos dobrar, porque você vai dar a sua contribuição, você vai estar presente, nós contamos com você, é muito importante. Sem olhar a quem, esse é o fato mais importante, é você dar a sua contribuição. Doutor, voltando aqui para o nosso bate-papo, né? Nós temos lá as dores no menisco, né? Isso. E temos também do tendão patelar. Isso. Nós podemos diferenciar, doutor, essas dores? Sim, Leite, com certeza. Na verdade, né, a dor do menisco, ela vai geralmente ser ocasionada por um trauma, né, ou então algum jeito que o paciente fez naquele joelho, né, e consequentemente vai transmitir aquela dor para o paciente. Geralmente as dores elas são nas faces laterais ou mediais do joelho, ou seja, ou na parte de fora ou na parte de dentro do joelho, e também com determinados movimentos que a gente ortopedista faz, né, ou seja, um exame físico naquele paciente, a gente vai conseguir verificar que aquela dor que o paciente está sentindo é na região do menisco. Já na região patelar já é uma dor mais característica, né? Aquele paciente reclama que ficou muito tempo sentado, né, com a perna dobrada, né? Tem um sintoma importante que a gente chama de sinal do cinema, né? Que é característico da tendinite patelar. É que aquele paciente que assistiu o filme, cruzar nas pernas ou então sobre uma perna sobre a outra, ficou muito tempo com aquele joelho dobrado e aí acontece uma sobrecarga naquele tendão e aquele tendão inflama de forma até repentina e o paciente sente dor. Então é aquela dor na frente do joelho, né? O paciente sente aquela dor perto popularmente conhecido como a bolacha do joelho, que seria a patela. Então, são patologias diferentes, né? Ou seja, a lesão do menisco, ela é uma lesão que geralmente se dá por um trauma ou então por uma lesão degenerativa na região do menisco, e a lesão do tendão patelar é mais por um problema inflamatório, né, ocasionado por uma sobrecarga mecânica naquele tendão, né? O paciente ou ficou com muito tempo com a perna dobrada ou então fez um movimento repetitivo de dobrar e esticar a perna, e a dor ela é mais na face anterior do joelho. Outubro Rosa, programa Café com Leite e Uniodonto juntos. Outubro Rosa e a Uniodonto abraça essa causa. A Uniodonto é formada por especialistas com experiência e constante atualização profissional. Oferece atendimento especializado e proporciona saúde e beleza ao seu sorriso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Lembrando que a Uniodonto também disponibiliza de planos empresariais. Fale já com um dos nossos consultores nesse Outubro Rosa, pelo telefone 3512-3187. Afinal de contas, Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, as pessoas que passam muito tempo sentadas, que são sedentárias, isso pode provocar problemas no joelho? Pode. Um grande problema que a gente tem hoje é aquela população que envelheceu, né, que chega no nosso consultório sem nenhuma preparação muscular, e aí leva muito a um problema de desgaste no joelho. Então,
é interessante a gente sempre fazer um fortalecimento da própria musculatura, tanto a musculatura do quadril, tanto a musculatura da coxa, como a musculatura da perna, que a gente possa fortalecer a nossa articulação. E o sedentarismo, ele está realmente implicado com muitas patologias do joelho, dentre elas, o que a gente falou muito aqui, que seria a artrose, ou seja, um desgaste da articulação. Então hoje tem vários estudos que tratar conservadoramente uma artrose no joelho sem atividade física é praticamente remar contra a maré, né? Ou seja, é difícil você conseguir fazer um tratamento naquela pessoa que ainda não tem condições de fazer prótese, ou seja, não tem a condição clínica de fazer a prótese, se não introduzir a atividade física naquele paciente. Então aquele paciente tem que realizar um fortalecimento muscular para que possa melhorar a parte álgica do joelho. É interessante que vários estudos nos mostram que a atividade física é melhor do que qualquer outro anti-inflamatório, tá? Ou seja, a gente fortalecer a articulação do joelho é melhor do que qualquer... Fortalece com exercício físico. Isso. Hoje nós fazemos atividade resistida com peso, né, que é muito conhecida como musculação. A gente encontra muitos pacientes, doutor, e se eu fizer caminhada, substitui a musculação? Não, não substitui. Ou seja, nada substitui o fortalecimento com peso, tá? Ou seja, a maior ativação muscular que a gente pode ter em um músculo é atividade resistida com peso. Lógico que vai ter aqueles pacientes que têm aquela contraindicação de, no momento que a gente indicar, de realizar atividade física. Mas ele vai de forma gradativa, né, se adaptando àquela atividade física, ou seja, a gente pode fazer um programa individualizado para aquele paciente e aí conseguir adaptar, né, um fortalecimento muscular para que aquele paciente possa melhorar a condição álgica. Então, hoje a gente, realizando isso, a gente melhora e muito a questão de dor do paciente que tem no joelho. E essa dor no joelho? Toda dor no joelho é caso cirúrgico? Não, não, de jeito nenhum. Na verdade, as dores iniciais no joelho, até aquelas dores crônicas, elas podem sim ser tratadas de forma conservadora, dependendo da sua patologia. Ou seja, se aquela patologia não for de característica cirúrgica de imediato, no caso uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento naquele joelho, uma osteocondrite dissecante que a gente encontra no joelho, aquela patologia ela é passível de tratamento conservador, né? Através de medicações como analgésicos, anti-inflamatórios, atividade física e, no caso, muito bom seria a fisioterapia associada naquele joelho. Então, as patologias cirúrgicas, elas são bem menos do que as patologias conservadoras. Então, a gente trata muito mais dores no joelho de forma conservadora, ou seja, com tratamento clínico, do que com tratamento cirúrgico em si. Ou seja, o cirúrgico só no excesso, já quando já não tem mais jeito. Isso, né? Justamente. É um tratamento cirúrgico, a não ser que seja um trauma, né, de forma repentina naquele joelho, o resto vai ser tratamento de exceção. Na verdade, quando a gente tem a falha do tratamento conservador, aí assim a gente indica o tratamento cirúrgico para aquele paciente. E o tratamento com ondas de choque, doutor? É comum? Na verdade, é uma coisa mais nova que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Na verdade, na nossa região, a gente também já está com a introdução dessa máquina. Ela tem as particularidades, Leite. Na verdade, a terapia por onda de choque ela tem mais estudo em problemas inflamatórios tendinosos. Né? Um caso muito bom que a gente pode utilizar a terapia por onda de choque é no caso da tendinite patelar. É aquele paciente que tem aquele problema inflamatório no tendão da patela. A gente pode introduzir essa terapia de onda de choque e o paciente pode melhorar. De que forma? Na verdade, a gente fazendo essa terapia de onda de choque, a gente aumenta a vascularização do tendão. Porque quando aquele tendão ele está inflamado, a gente tem áreas naquele tendão que tem um processo inflamatório e, consequentemente, a irrigação naquele tendão ela está deficiente. Então, ao a gente fazer a terapia de onda de choque, a gente melhora a vascularização daquele tendão e aí o tendão tende a se regenerar, né? O tendão tende a ficar mais sadio. Mas, assim, é uma forma da gente tentar um tratamento, né? Não obrigatoriamente a gente fazer a terapia por onda de choque, aquele paciente vai se curar. Mas tanto tendinite calcária, que é um tipo de um processo inflamatório no ombro, como a tendinite patelar e a fasciite plantar, a terapia de onda de choque, elas são muito bem empregadas. Na verdade, ela tem uma eficácia considerável aí nesse tipo de tratamento. E já tem aqui no Cariri. Sim, sim. A gente tem uma máquina aí de um colega também, ortopedista, que faz essa terapia por onda de choque. Está chegando outra aí de uma colega anestesiologista, que está trazendo aqui para a nossa região. Eu acho que vale a pena, sim, a gente investir nesse tipo de tratamento, né? Hoje a gente tem uma especialidade que se chama especialidade de dor, né? Que o médico estuda, passa 2 anos fazendo esse tipo de especialidade, tem casos que é 1 ano,
né? Tem determinadas pós que são 1 ano, mas geralmente são 2 anos que a gente faz esse tipo de especialidade, que aí dentro dessa especialidade tem várias formas de abordagem da dor, né? Uma delas seria a terapia por onda de choque. Com o apoio da Joaço Atacadista. Outubro Rosa, mês de cuidados, mês de prevenção, e a Joaço Atacadista abraça essa causa. Mas se você está construindo, está procurando produtos de qualidade para sua serralheria ou construção, eu vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Joaço Atacadista. Só na Joaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com o melhor preço da região. Venha para Joaço Atacadista e faça o seu orçamento sem compromisso. Joaço Atacadista atende pelo telefone 3571-8888 ou ainda pelo site joaço.com.br. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Joaço Atacadista Outubro Rosa, e a Joaço Atacadista também abraça essa causa. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de lhe perguntar a questão preventiva. Eu ainda sou do princípio de que a prevenção em qualquer situação é o melhor negócio. O senhor concorda? Concordo perfeitamente, Leite. Na nossa especialidade também, a gente utiliza muito a prevenção, né? Porque como a gente é uma especialidade que aborda as patologias osteomusculares, né? Ou seja, tanto abordando a parte muscular quanto a parte das articulações e dos ossos, então a gente sempre aborda na prevenção. E de que tipo de prevenção? Aquele paciente que tem aquela sobrecarga de peso, ou seja, que está em sobrepeso ou que tem obesidade, tentar emagrecer ou tentar realmente fazer uma cirurgia para que possa melhorar a parte das suas articulações, o fortalecimento, né, das suas articulações, o fortalecimento das suas musculaturas, também a questão da própria alimentação, né, alimentações rica em ferro, rica em cálcio, né, com bastante verduras verdes, com folhas verdes, né, com alimentação rica em cálcio e derivados, né, isso consequentemente faz com que aumente a massa óssea, né, e aumentando a massa óssea o paciente tende a ter menos fratura, né, então, e problemas osteomusculares. Então é interessante, né, que a gente sempre aborde a prevenção, né, para que evite chegar na consequência pior, que seria a própria doença em si e a dor, né, que vai levar aquele paciente. Em especial, né? Isso, porque o grande problema da nossa ortopedia, Leite, é a incapacidade funcional que aquele paciente vai sofrer. Sim. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Queria saber aqui, eu quero que o senhor deixe seu endereço, né, para aqueles nossos telespectadores que têm problema no joelho, que são muitos, viu? Procurarem o grande profissional, Dr. Marcel Pita. Agradeço aqui o espaço, né, para que a gente possa divulgar nosso trabalho, Leite. Na verdade, nós temos uma clínica que se chama ITOC, né, o Instituto de Trauma e Ortopedia do Cariri, né, fica localizado lá no Office Cariri, né, na rua Maria Nilde Couto Bem, né, número 220, lá no 6º andar. Vamos colocar o endereço aqui. No 6º andar, na sala 606 ao 608, né, e também eu atendo no Hospital São Raimundo, que é um hospital do Crato, né, da Fundação Leandro Bezerra, que a gente faz a parte cirúrgica, né, e faz o tratamento, o atendimento de urgência, né, e faço consultas ambulatoriais agendadas, né, pelo Central no Hospital Estefânia, né, onde a gente trata também a parte de fraturas e a parte de osteoporose. Eu faço um tratamento também na parte de osteoporose. Doutor, muito obrigado pela sua participação e venha mais vezes, porque hoje nós falamos só das articulações, das dores no joelho, né? Mas nós temos muitas coisas para conversar aqui, né? Verdade, Leite. Eu que agradeço sempre a oportunidade, estarei sempre à sua disposição, né, para que a gente possa esclarecer, né, a população aí sobre esses problemas ortopédicos e osteomusculares, né, que a gente possa aí dar uma melhoria, né, na qualidade de vida do paciente. Com certeza. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso aplicativo, na rádio web Café com Leite, no site programa cafécomleite.com.br, no site tvverdevale.tv e também na BrisaNet TV. De todas as formas, o programa Café com Leite vai até você. Um abraço a todos. Sábado estaremos de volta com mais uma edição especial saúde do programa Café com Leite. E terça-feira, com a programação às 20h30. Um abraço a todos. Tchau, até lá.